Bem-vindos de volta, amantes de bruxas. No último episódio, Roland descobriu um mapa do tesouro que apontava para a cidade perdida de Taquila. Então ele enviou Lightning para o fundo da Floresta Nebulosa para explorá-la. Mas tudo desmoronou quando Lightning seguiu um misterioso grito de socorro até as ruínas. Só para ficar cara a cara com um demônio. No episódio de hoje, antigas conexões serão reveladas. Novas bruxas vão chegar. E Vila da Fronteira vai dar mais um passo em direção a um confronto muito mais perigoso do que qualquer um esperava. Vamos começar. De volta à Vila da Fronteira, Roland conheceu Margaret Farman, uma comerciante animada da cidade do rei que chegou com a energia de uma mulher que já tinha decidido que compraria metade da cidade antes do almoço. No momento em que ela ouviu falar das máquinas a vapor, se animou e começou a disparar perguntas atrás de perguntas, mal dando espaço para ele responder antes de pular para a próxima. Então ela fez sua oferta, e era uma oferta grande. Ela queria 10 máquinas a vapor e estava disposta a pagar 500 royals de ouro por cada máquina. Por um segundo, Roland quase viu o dinheiro se empilhando diante dos seus olhos. 5.000 royals de ouro não era o tipo de quantia que um príncipe da fronteira pudesse ignorar casualmente. Mas o problema era maior do que lucro. Aquelas máquinas não eram apenas produtos numa prateleira esperando para serem vendidos ao maior lance. Elas eram o resultado do trabalho de Ana, do seu próprio planejamento e da base de um futuro que ele não podia se dar ao luxo de entregar à corte real só porque uma mulher rica sorriu para ele e balançou uma bolsa cheia de ouro. E aquele sorriso não ajudava. Margaret era rica, charmosa e, infelizmente para a concentração de Roland, bonita o suficiente para tornar a conversa mais perigosa do que parecia. Ao redor do pescoço dela pendia um colar de ouro puro incrustado com a pedra divina do julgamento, o que significava que nem Nidhingale podia dizer se a mulher estava mentindo. Além disso, a personalidade brilhante e expansiva de Margaret lembrava Roland tão fortemente de Lightning. Quase parecia que ele estava lidando com Lightning depois de 10 anos no ramo mercantil e com uma melhoria dramática no guarda-roupa. Ainda assim, Roland manteve a discussão em termos práticos. Ele disse a ela que, além de salitre, também precisaria de ferro, cobre e sulfato ferroso. Ele esperava que ela pudesse fornecer todos esses materiais para ele. Margaret concordou sem muita hesitação, claramente satisfeita por a conversa estar caminhando para um acordo de verdade. Talvez elas até pudessem criar uma parceria de longo prazo. Mas bem no meio disso, o rosto dela mudou. O príncipe também percebeu a mudança na expressão dela. Então, quando Roland se virou para olhar, viu algo parado bem na sua janela sob a tempestade do lado de fora. No instante seguinte ele reconheceu Lightning, mas não sabia por que ela tinha voltado daquele jeito. Ele correu rapidamente para abrir a janela. E a coisa seguinte que percebeu foi que Lightning praticamente caiu dentro do quarto e em seus braços. A bruxa imediatamente agarrou Roland em um abraço apertado, chorando tanto que mal conseguia respirar. Era muito aparente que ela estava apavorada, talvez até temendo pela própria vida. Roland não perdeu tempo. Ele sinalizou para Carter ir buscar Nana imediatamente e trazê-la até ali. Então algo ainda mais estranho aconteceu. A comerciante também reconheceu Lightning. Ela até sabia o nome dela. Isso fez o príncipe congelar por um segundo. Seus pensamentos dispararam. Como Margaret conhecia Lightning? Shan também congelou. Ele estava visivelmente abalado. Suor escorria pelo seu rosto. Então, um pensamento muito desconfortável atingiu Roland. Margaret ainda estava em seu escritório, e Lightning era uma bruxa. Isso deveria ser um problema sério. Mas a parte estranha era que a reação da comerciante não parecia medo nem um pouco. Se fosse qualquer coisa, ela parecia emocionalmente envolvida demais. A mulher se aproximou e perguntou se aquela era mesmo Lightning e por que ela estava com ele. Roland tentou se acalmar por um segundo. Lightning e Margaret se conheciam? Então ele parou. Porque a condição da bruxa vinha primeiro. Então ele ignorou os gritos desesperados da mulher atrás dele e levou a garota às pressas para receber tratamento. Enquanto saía da sala, ordenou a Shan que vigiasse Margaret e se certificasse de que ela não saísse até que ele desse a ordem. E o homem disse, entendido.
Mas Margaret tentou parar o príncipe e se fazer ouvir. Ela estava tentando dizer que conhecia Lightning, mas Shen a cortou. Depois de algum tempo, Roland estava esperando paciente, porém ansiosamente, dentro de um quarto. A magia de cura de Nana fez seu trabalho enquanto todos se reuniam ao redor da cama. Então Lightning finalmente abriu os olhos. Ainda assim, ninguém esperava que ela acordasse tão cedo. Ela se sentou tão de repente que Wendy e Nana quase a sufocaram com perguntas na mesma hora. A bruxa tinha usado toda a sua magia. E Nana advertiu que, embora não tivesse ferimentos físicos, deveria dizer se ainda houvesse alguma dor. Mas com tudo o que tinha acontecido, Lightning ainda estava abalada. O alívio inundou o quarto, mas esse alívio rapidamente se transformou em tensão quando Roland perguntou por que ela tinha se forçado a voltar em um clima tão terrível. Lightning parecia a segundos de chorar de novo antes de revelar o motivo. Ela tinha encontrado as ruínas marcadas no mapa do tesouro. Mas, mais importante, havia demônios lá dentro. Essa resposta silenciou o quarto no mesmo instante. Ninguém conseguia acreditar no que ela tinha acabado de dizer. Scroll parecia especialmente abalada e perguntou se Lightning tinha entrado. Lightning disse rapidamente que não. Ela explicou que um demônio estava guardando a entrada do porão. E além disso, tinha ouvido alguém pedindo socorro de dentro das ruínas. Mas no momento em que o medo a atingiu, ela só conseguiu pensar em fugir. Ela se chamou de covarde por ter fugido. Talvez afinal de contas ela não fosse adequada para ser uma exploradora. Roland acabou com aquela culpa imediatamente. Ele disse a ela que tinha feito um trabalho incrível. Uma exploradora de verdade não avança cegamente para o perigo só porque um mistério parece empolgante. Voltar correndo para relatar o que tinha visto não tinha sido covardia, tinha sido a decisão mais inteligente possível. Isso acalmou Lightning um pouco, mas não resolveu a questão maior que pairava sobre a cabeça de todos. Leaf sugeriu que quem quer que estivesse preso lá dentro talvez fosse uma bruxa, já que pessoas comuns jamais conseguiriam chegar tão fundo na Floresta Nebulosa. Scroll acrescentou que as ruínas tinham 450 anos. Ninguém poderia ter sobrevivido ali sozinho por tanto tempo. Lightning acrescentou que não tinha visto sinais de atividade humana recente ao redor do lugar. Então Wendy apontou que a área estava cheia de feras perigosas e não tinha fontes adequadas de alimento. Quanto mais elas discutiam aquilo, menos sentido tudo fazia. Leaf finalmente disse o que todos estavam pensando. Elas precisavam resgatar quem quer que estivesse lá embaixo, se realmente houvesse alguém lá dentro, mas ela não sabia como lidar com os demônios lá dentro. Foi quando Roland interveio antes que o quarto mergulhasse ainda mais fundo na ansiedade. Ele lembrou a todas que elas ainda não sabiam a história completa. A única forma de encontrar respostas era entrar nas ruínas elas mesmas. Então ele tomou a decisão de imediato. Ele elaboraria um plano para trazer de volta com vida quem quer que estivesse preso lá dentro. Desde que todos trabalhassem juntos, com certeza derrotariam aquele demônio. Pouco tempo depois, Margaret invadiu uma sala de reunião perguntando sobre o estado de Lightning, e o pânico em sua voz deixou muito claro que aquilo não era uma simples conhecida de negócios. Roland garantiu a ela que a garota iria se recuperar. Foi aí que Margaret finalmente soltou o ar em alívio. Felizmente, Lightning estava bem. Então Roland se desculpou por tê-la deixado para trás mais cedo e explicou que a situação era urgente. Depois ele tentou explicar por que exatamente tinha feito Margaret remover aquela pedra divina do julgamento. Mas a comerciante o interrompeu. Ela foi direto ao ponto. Já tinha percebido. E perguntou se Lightning era uma daquelas bruxas. Roland confirmou com relutância, mas em vez de reagir com medo ou chamá-las de demônios, Margaret praticamente brilhou de alegria. Ela disse que já sabia disso o tempo todo. Aos olhos dela, era perfeitamente natural que alguém da família Thunder acabasse sendo extraordinária. Isso pegou Roland de surpresa. Ele perguntou o que ela queria dizer. Margaret rapidamente disse ao príncipe para não se preocupar. Ela não ia contar à igreja nem nada do tipo. Então ela explicou que conhecia Lightning desde a infância. Essa revelação fez Roland querer ouvir a história em detalhes. Então ele finalmente fez a pergunta que queria fazer antes.
Qual era a relação dela com Lightning? Anos atrás, Margaret se juntou à equipe de exploração do pai de Lightning, Thunder. Ela foi cuidada por ele e sua esposa. Thunder tinha sido o herói dos fiordes, o tipo de homem que encontrava ilhas, mapeava litorais e tratava mares desconhecidos como convites pessoais. Ele tinha descoberto a Ilha do Dragão Gêmeo, a Ilha das Águas Rasas, e até mapeado a costa oriental e a Ilha Shadow. Margaret continuou dizendo que Lightning, na verdade, tinha nascido a bordo do navio, mas infelizmente, sua mãe morreu de septicemia logo após o parto. E porque Margaret era a única mulher a bordo, ela acabou ajudando a criar a garota. Ela dava mingau para ela, cuidava dela e assumia o que podia até que a viagem terminasse. Mais tarde, Margaret deixou a tripulação de Thunder e construiu seu próprio negócio na capital. Então veio a tragédia. Anos depois, espalhou-se a notícia de que o navio de Thunder tinha sido pego por uma tempestade e afundado. A maioria das pessoas aceitou isso como fato. Mas Margaret nunca aceitou. Ela disse que exploradores de verdade não simplesmente desaparecem porque o mar fez um escândalo. E agora que tinha visto Lightning viva, estava mais convencida do que nunca de que a história de Thunder não tinha terminado da forma como os rumores afirmavam. Roland fez a pergunta que mais importava para ele. Ela realmente não se incomodava com o fato de Lightning ser uma bruxa? Margaret respondeu com um não direto e imediato. E atrás de Roland, Nidhingale tocou seu ombro vindo das sombras, confirmando silenciosamente que a comerciante estava dizendo a verdade. Margaret então acrescentou, com completa sinceridade, que bruxas eram belas e poderosas, que eram exatamente as qualidades que ela mais admirava. Ela até admitiu que já tinha querido reunir bruxas ao seu redor da mesma forma que o príncipe tinha feito, mas esse tipo de ideia teria sido impossível na capital. Então ela desistiu. Naquele ponto, Roland e Margaret chegaram a um entendimento quase alarmantemente rápido. Eles apertaram as mãos como duas pessoas entrando em uma parceria comercial e em um clube de apreciação de bruxas exatamente ao mesmo tempo. O acordo mal tinha sido fechado quando Margaret começou a atacar o príncipe com uma nova onda de perguntas, perguntando se havia mais bruxas em Vila da Fronteira, como ele as tinha conhecido, quais eram suas habilidades e como era a vida diária com elas. Roland lançou um olhar para o entusiasmo imparável dela e percebeu em silêncio que lidar com uma Lightning já tinha sido um trabalho em tempo integral. Lidar com uma segunda em forma de comerciante talvez realmente se qualificasse como sofrimento avançado. O dia seguinte chegou, e Theo finalmente chegou à Vila da Fronteira com a bruxa que tinha escoltado. A recém-chegada olhou ao redor com ceticismo aberto. Ela não achava que chegariam tão rápido, então quis confirmar. Por que ela não esperava que a Associação da Cooperação escolhesse Vila da Fronteira, na fronteira oeste, como assentamento delas, embora também tenha observado que ninguém tinha vindo recebê-las? Theo explicou rapidamente que era porque tinha recebido ordens para seguir até a montanha ao nordeste da cidade, depois encontrar o mastro da bandeira e trocar a bandeira para enviar um sinal. Então ele ergueu uma bandeira azul na colina da montanha. A mulher, enquanto isso, exigiu comida. Porque, claro, prioridades. Theo suspirou por dentro. A mulher não tinha nada consigo além da espada gigante. Ela não tinha nem uma única moeda de bronze royal. A viagem inteira tinha sido uma longa sequência dela pedindo refeições caras enquanto ele pagava a conta e tentava não acabar morto por aquela espada enorme. Mesmo agora ela o lembrou de que, se ele a tivesse enganado, ele e todos os envolvidos acabariam sem cabeça. Antes que ele pudesse lhe dar a comida, a mulher de cabelos negros avisou Theo. Se as pessoas que chegassem ali não fossem bruxas da associação, aquela montanha se tornaria a sepultura dele. Tentando não irritá-la ainda mais, o pobre homem entregou um saquinho de lanches. Felizmente, a mulher apontou que Theo não tinha mostrado nenhum sinal de suspeita. Além disso, as amigas dela já deveriam estar em um navio mercante indo para os fiordes. Mesmo que ele tivesse denunciado elas à igreja, já seria tarde demais. Mas o espião de Roland não ficou impressionado com a ideia de as bruxas irem para os fiordes. O ambiente lá era bem extremo. Ao ouvir isso, a bruxa confirmou. Então explicou que o plano era estabelecer um lar para bruxas lá.
e ele ficaria sob a liderança de Tilly Wimbledon. Tel quase congelou quando ouviu o nome. Tilly era irmã de Roland. Nesse instante, lambendo os dedos, a mulher sentiu magia por perto e disse que havia bruxas se aproximando. Quando o grupo finalmente se encontrou, Nidhingale estendeu a mão e deu as boas-vindas a mais uma de suas irmãs em Vila da Fronteira. Enquanto caminhavam pela cidade à noite, a recém-chegada notou algo estranho. As crianças ainda estavam estudando nas salas de aula a uma hora tão tardia. Screw explicou que Vila da Fronteira mantinha uma escola noturna para que as pessoas pudessem aprender depois de terminar o trabalho durante o dia. E não era só para crianças. Mineiros e fazendeiros também podiam ir lá e aprender. A mulher de rosto marcado então perguntou a Screw se ela era transcendente. Mas a bruxa professora nunca tinha sequer ouvido o termo antes. Então a recém-chegada explicou que uma bruxa transcendente podia perceber a forma e o fluxo da magia por causa das mudanças causadas pelo seu poder. Mais precisamente, ela sentia a magia em vez de vê-la. A mulher de rosto marcado disse que bruxas transcendentes podiam sentir a forma e o fluxo da magia, tudo porque seus corpos tinham sido transformados por ela. Ela achava que Screw podia ser uma. Embora Screw pudesse sentir bruxas entre muitas pessoas, ela não tinha certeza se isso a qualificaria como uma transcendente. Então a mulher de cabelos negros explicou melhor. Esses tipos de bruxas eram extremamente raros, talvez uma entre milhares. E ela só tinha conhecido 3 em toda a sua vida, incluindo Screw. Então ela avisou para manter esse fato escondido, porque até a igreja tratava isso como um segredo rigidamente guardado. Enquanto isso, atrás delas, Nidhingale não relaxou totalmente perto dessa mulher. Segundo o relatório de Tel, essa mulher era uma bruxa do tipo combate. Ela conseguia perceber claramente que a recém-chegada era incrivelmente perigosa, e aquela espada gigante nas costas dela não estava ali de enfeite. Não apenas isso, mas olhando para seu cabelo comprido e sua roupa, ela concluiu que eles não eram exatamente ideais para lutar. Então Nidhingale fez um palpite rápido sobre a habilidade dela. Provavelmente era uma que a protegia. Quando a mulher perguntou sobre Kara, a antiga líder da associação, a expressão de Nidhingale ficou sombria. Ela disse que Kara havia morrido enquanto procurava a montanha sagrada. A mulher de rosto marcado recebeu mal a notícia e perguntou quem estava liderando as bruxas agora. Mas antes que alguém pudesse dizer outra palavra, Nidhingale anunciou que elas haviam chegado. Essa resposta fez a mulher congelar por um momento. Ela já entendia que aquele era o castelo do senhor de Vila da Fronteira. E Leaf respondeu rapidamente que sim, também era o lar das bruxas sob a proteção do governante local. Isso não agradou nem um pouco a bruxa de cabelos negros. Ela imediatamente perguntou se elas tinham feito algum tipo de acordo com o príncipe. Mas antes que a conversa pudesse ficar mais feia, Wendy correu para frente e a abraçou com lágrimas nos olhos. Ela não conseguia acreditar que a mulher tivesse sobrevivido todos esses anos e agradeceu por tê-la salvado há muito tempo, mas a bruxa de cabelos negros não sabia quem Wendy era. Então ela a afastou e perguntou quem ela era. Foi então que a garota se apresentou. Ela era Wendy, a menininha do coral. Foi aí que a verdade veio à tona. A mulher de rosto marcado era Ash, a mesma bruxa que certa vez massacrou os padres na prisão onde Wendy tinha sido trancada. Mais tarde, quando as duas conversaram sozinhas, Ash explicou o que tinha acontecido depois de sua fuga. Ela tinha matado membros da administração da igreja e lutado contra os soldados do julgamento até que o exército da punição de Deus chegasse. Wendy perguntou o que era esse exército. E Ash explicou que era a força oculta da igreja, composta por seus guerreiros mais fortes e projetado especificamente para lutar contra bruxas transcendentes. A velocidade e o poder deles se igualavam aos dela, mas o que realmente os tornava aterrorizantes era que pareciam não ter consciência. Foram eles que lhe deram a cicatriz sobre o olho. Um soldado continuou atacando mesmo depois de perder uma mão. E não só isso, ele nem hesitou por um segundo. Foi direto no olho de Ash com a outra mão. Se ela não tivesse sido rápido bastante, explicou, poderia ter perdido a vida ali mesmo. Ash se recusou a deixar a igreja em paz depois disso.
Ela se escondia nos becos da antiga cidade sagrada durante o dia e caçava mensageiros e soldados à noite. Ela atacou até que a igreja finalmente mobilizou uma busca por toda a cidade contra ela. Quando conseguiu escapar, estava encharcada da cabeça aos pés. Qualquer um que a visse naquele momento acharia que ela era algum tipo de fera selvagem. Wendy tentou confortá-la, dizendo que nada daquilo importava mais porque Vila da Fronteira era diferente. Ali, Roland Wimbledon tratava bem as bruxas. Mas no momento em que Ash ouviu o nome completo de Roland, o humor dela mudou na hora. Ela esmagou a xícara na mão. Então exigiu saber se as bruxas estavam servindo Roland Wimbledon. Wendy hesitou, depois assentiu, mas ela não conseguia entender o que havia de errado nisso. Aquilo foi o bastante para Ash. Ela agarrou a mão de Wendy e tentou puxá-la dali imediatamente, insistindo que elas não podiam ficar ali. Na mente dela, Roland ainda era o mesmo príncipe degenerado de quem todos em Castelo Cinzento tinham ouvido falar, e ela claramente não tinha intenção de confiar nele só porque as bruxas locais de alguma forma tinham perdido o instinto de sobrevivência. No dia seguinte, Ash finalmente foi encontrar Roland pessoalmente. O príncipe a recebeu e acrescentou que já sabia sobre ela por Theo e Wendy. Ele também tinha ouvido que ela queria levar suas bruxas com ela. Enquanto isso, Ash ficou presa na parte em que Roland a chamou de suas bruxas, já que elas não eram propriedade pessoal dele. Elas também eram seres humanos. Mas, na cabeça de Roland, ele simplesmente não esperava um discurso tão democrático nesta era. Então nosso garoto respondeu que nunca as tinha tratado como posses, e que todos em Vila da Fronteira permaneciam ali por escolha própria. Ele também apontou que a cidade já era o melhor lar que elas tinham. Então ele abordou a verdadeira questão. Os fiordes eram perigosos, atravessar o mar era arriscado, e o próprio lugar era atormentado por clima violento, tempestades e tufões. Ash rebateu com um nome. Tilly Wimbledon. Ao ouvir isso, Roland ficou atônito. Ele acreditava que sua irmã Tilly havia desaparecido. Ash explicou que a quinta princesa tinha reunido muitas bruxas e as levado para os fiordes para construir uma pátria segura longe da igreja. Ela disse que Tilly era mais do que capaz de liderá-las. A bruxa também criticou Roland diretamente por espalhar a notícia de que Vila da Fronteira acolhia bruxas. Aos olhos dela, ele basicamente tinha pintado um alvo gigante na cidade e convidado a igreja a vir investigar. Nidhingale se irritou ao ouvir Ash chamar o príncipe de tolo, mas o príncipe a acalmou. Em vez de discutir, ele fez a Ash uma pergunta muito prática. Como uma bruxa transcendente, quantos soldados do exército da punição de Deus ela poderia derrotar? A mulher respondeu sem hesitar. Ela poderia enfrentar 3 deles. Foi então que Roland se levantou e lançou um desafio. Seria um teste justo. Uma batalha 1 contra 1. Ela enfrentaria seu cavaleiro mais forte. Se ela perdesse, então isso provaria que ele tinha meios de defender Vila da Fronteira contra as forças de elite da igreja. Ash aceitou imediatamente. Era uma oferta interessante. Mas, aos olhos dela, não havia como ela perder. Embora mais tarde ela tenha ficado irritada quando Roland disse que precisava de uma semana para se preparar, ele disse a ela para ficar no castelo durante esse tempo, observar a vida em Vila da Fronteira da perspectiva de uma bruxa e ver por si mesma se o governo dele era tão podre quanto ela acreditava. Quando Ash se virou para sair, afirmou que talvez todas elas fossem se mudar de Vila da Fronteira. Mas antes que ela saísse, Roland mencionou que havia algo nela que parecia familiar. Era como se ele a tivesse encontrado em algum lugar antes. Então ele perguntou. Aquele único comentário quase incendiou a sala. Ash se virou com os olhos injetados de sangue. Ela disse que, se não fosse por Tilly, aparentemente Roland não teria os 2 braços agora. Esse comentário deixou a sala inteira sem palavras e confusa. Então Anna e Nidhingale entenderam imediatamente. Ficou dolorosamente claro que o Roland anterior já tinha feito algo vergonhoso com ela. Elas perguntaram sem rodeios se o príncipe tinha tocado nela. Roland, que tinha herdado o corpo, mas não os crimes, negou com uma rapidez descarada, enquanto sofria internamente pelos pecados cometidos pelo príncipe idiota que tinha substituído. Quando Cal se acalmou,
Anna perguntou se ele realmente acreditava que um único cavaleiro poderia derrotar uma bruxa transcendente. Roland disse que tinha cerca de 70% de chance se conseguisse construir uma arma de disparo rápido capaz de igualar a velocidade e o poder de Ash. Ele explicou que todos os materiais para a arma de fogo já estavam armazenados. Então ele começou a despejar um fluxo de detalhes de química e engenharia tão denso que Nidhingale literalmente começou a limpar os ouvidos e ir embora andando, porque para ela soava como se o príncipe tivesse sido possuído por uma palestra. Ash, por sua vez, ainda lutava para conciliar a imagem diante dela. Por um lado, aquele deveria ser o mesmo pervertido infame. Por outro, a maneira como ele falava e se portava agora o fazia parecer completamente diferente, quase régio. Antes que ela pudesse organizar isso, alguém de repente a atacou. Ash desviou instantaneamente e balançou sua enorme espada em resposta. Mas Nidhingale passou pelo golpe com a mesma facilidade e parou bem ao lado dela. A bruxa de cabelos negros era realmente extraordinária. Quando Ash perguntou se aquele ataque deveria ser um aviso, Nidhingale respondeu que só queria ver o poder dela. Mas Ash tinha pensado que o ataque estava sendo feito por ordem de Roland. Nidhingale negou. Convidados seriam tratados como convidados. Mas ela também deixou uma coisa muito clara. Se Ash tentasse qualquer coisa contra Roland, se arrependeria. Longe de Vila da Fronteira, um navio cortava o mar carregando o professor Kyle Sishi, um respeitado alquimista da cidade de Águas Vermelhas. Já fazia 7 dias desde que ele tinha deixado seu laboratório. Ele tinha recebido as cartas de Roland e encontrado nelas algo que destruiu suas expectativas. As equações incluídas naquelas cartas não eram bobagem. Eram brilhantes. Kyle as tinha testado pessoalmente. E a precisão delas o convenceu a deixar o laboratório de alquimia vermelha e viajar até Vila da Fronteira pessoalmente. A fórmula que Roland lhe deu tinha mudado completamente sua perspectiva sobre a alquimia. Não se tratava de tentar encontrar uma fórmula que funcionasse magicamente. Tratava-se de equilíbrio. Somar e subtrair. Portanto, embora não soubesse de onde o quarto príncipe tinha tirado aquele conhecimento, ele precisava aprender mais sobre ele. Em Vila da Fronteira. E tinha certeza de que definitivamente encontraria ali a resposta para os segredos da alquimia. De volta ao castelo, Roland passava tempo com as bruxas como de costume. Demonstrou seu poder magnético fazendo girar um pequeno moinho de vento. Ela claramente estava satisfeita consigo mesma quando Roland elogiou sua habilidade e discutiu futuras aplicações envolvendo princípios eletromagnéticos. As bruxas ouviam com sorrisos e curiosidade enquanto ele explicava a lei da indução em termos que elas realmente conseguiam entender. Por um breve momento, Vila da Fronteira pareceu menos uma fortaleza e mais uma escola cheia de gênios perigosos que finalmente tinham encontrado alguém disposto a ensiná-las. Quando a aula terminou, Carter chegou e anunciou a chegada do alquimista-chefe. Kyle rapidamente se apresentou ao quarto príncipe. Ele também explicou que tinha ido até ali depois de receber sua carta de recrutamento. Então o velho cientista não perdeu tempo e mergulhou nas equações das cartas. Roland agiu quase com naturalidade, como se tivesse apenas tropeçado naquelas ideias em vez de reconstruir ramos inteiros da ciência com retalhos e confiança. Kyle ficou atônito ao descobrir que Roland era quem tinha escrito tudo aquilo, e que entendia as fórmulas tão profundamente. Mas então a suspeita começou a surgir. Seriam essas fórmulas secretas da Associação Real de Alquimia da Cidade do Rei? Roland negou tranquilamente e inventou uma nova história. O conhecimento vinha de livros antigos, com mais de 400 anos. Naquela época, disse ele, os estudiosos usavam a palavra química em vez de alquimia. Essa afirmação atingiu Kyle como uma revelação divina envolta em violência acadêmica. Roland foi mais longe, introduzindo princípios como a lei da conservação da massa. A matéria, explicou ele, nunca era criada nem destruída. Ela apenas mudava de forma. Para garantir que a lição fosse assimilada, Roland usou um exemplo maravilhosamente elegante envolvendo bolo e digestão. Um homem comia o bolo, absorvia parte dele e descartava o resto depois de uma forma bem menos digna. O ponto, infelizmente para o apetite de Kyle, ficou perfeitamente claro.
Mas, entendendo o ponto do príncipe, Kyle perguntou o que acontecia com a massa que faltava quando um tronco queimava e deixava para trás apenas cinzas. Roland explicou rapidamente que a maior parte da massa se transformava em gases e vapor d'água, enquanto as cinzas eram apenas o que restava. Quando Kyle já estava completamente fisgado, Roland tirou a verdadeira isca. Ele puxou um livro de química da mesa e o apresentou como um baú do tesouro cheio de conhecimento. Se Kyle quisesse acesso a ele, teria que trabalhar para ele. A reação do velho tornou a resposta óbvia antes mesmo que ele falasse. Roland ainda lhe ofereceu um salário igual ao que ele ganhava na cidade de Águas Vermelhas, junto com um contrato de 5 anos. Também acrescentou um acordo de confidencialidade para garantir que qualquer pesquisa que desenvolvessem em Vila da Fronteira permanecesse em Vila da Fronteira. Exatamente na hora certa, Barov apareceu com tinta e pena como se tivesse sido invocado pelo cheiro da burocracia. Kyle podia começar a trabalhar imediatamente, já que Roland lhe forneceria moradia e um laboratório de química. Kyle concordou. A única coisa que ele ainda queria saber era exatamente o que iria pesquisar. Roland respondeu sem hesitar. Eles produziriam ácidos de alta densidade. Quanto mais fortes, melhor. E com isso, o alquimista-chefe da cidade de Águas Vermelhas foi recrutado. Depois que Kyle saiu, Nidhingale apareceu e imediatamente confrontou Roland por suas mentiras. Apenas no dia anterior, Skrull tinha estado memorizando e reproduzindo aquele suposto livro antigo sob suas instruções. Roland admitiu que tinha sido uma mentira branca, mas a defendeu como necessária. Um alquimista respeitado como Kyle nunca teria acreditado que um príncipe antes inútil de alguma forma tivesse desenvolvido aquele conhecimento por conta própria. Nidhingale aceitou a lógica, mas então fez a pergunta que Roland não queria responder. Primeiro ela tocou sua bochecha com a mão e depois perguntou, quem tinha ensinado tudo isso a ele? Roland ficou em silêncio. Não havia uma boa maneira de explicar um ex-engenheiro de outro mundo sem parecer insano. Felizmente, Nidhingale não insistiu mais. Ela disse que ele não precisava explicar nada se não quisesse. Porque ela não tinha interesse em ouvir um conto de fadas mal improvisado. Ela não queria ouvir Roland mentir, e assim, Nidhingale desapareceu no ar, e nosso príncipe ficou sozinho mais uma vez, feliz com todo o progresso. Pouco depois, a cena mudou para o campo de treinamento, onde Carter testou a mais nova invenção de Roland. Era uma arma de fogo parecida com um revólver, uma arma diferente de qualquer coisa que Vila da Fronteira já tivesse usado antes. Carter disparou pelo tambor, com cápsulas de latão caindo uma por uma, mas os resultados foram vergonhosamente ruins. Tiro após tiro errou o alvo. Até a garota ao lado de Roland ficou visivelmente preocupada ao ver o quanto o príncipe parecia decepcionado. Carter parecia devastado. Ele se virou para o príncipe e lamentou que não conseguia acertar um único tiro. Mas Roland na verdade não estava em pânico. Pistolas eram naturalmente menos precisas do que rifles, especialmente em mãos destreinadas. Além disso, o produto ainda estava inacabado e a munição ainda precisava de algum trabalho. O novo alquimista Kyle precisava de mais alguns dias. Então, enquanto isso, Carter precisava de mais prática, porque, se quisesse derrotar a bruxa transcendente, precisava acertar todos os 5 alvos. Caso contrário, seria inútil. Carter, mesmo que ainda não fosse eficaz com a arma, claramente a admirava. O príncipe tinha colocado muito trabalho nela e confiado a ele o uso dela. O cavaleiro ficou impressionado com a empunhadura e as superfícies lisas. Ele conseguia dizer que aquilo era algo especial. Mas, de lado, Roland o lembrou de não perder as cápsulas das balas, porque eram reutilizáveis e valiosas. Foi então que isso atingiu Carter mais uma vez. O príncipe era um verdadeiro líder. Com seu conhecimento e liderança, qualquer coisa parecia possível. Ele sabia que um dia Roland se tornaria o rei de Castelo Cinzento e governaria todo o reino. De volta ao castelo, Ash ainda estava frustrada. As bruxas que viviam ali se recusavam a partir com ela. E a própria cidade continuava fazendo cada vez menos sentido quanto mais ela a observava. As pessoas realmente respeitavam Roland. Elas trabalhavam, estudavam, construíam e até aguardavam ansiosamente as invenções que ele prometia.
Ela não conseguia entender que tipo de feitiçaria tinha convencido uma cidade inteira a agir assim sob um príncipe com a reputação de Roland. Então algo redondo e emplumado se aproximou dela. Uma pombinha gordinha tropeçou em Ash como um projétil mal mirado, e ela a pegou. Aconteceu que não era ninguém menos que Meg, uma bruxa que trabalhava com Tilly. Ash perguntou se a princesa estava bem e se todos tinham chegado em segurança aos fiordes, e o pássaro respondeu com um piado. Então ela perguntou se Meg tinha comido. Isso imediatamente chamou a atenção do pássaro. Ash deixou cair algumas migalhas de pão no chão com um sorriso maldoso sob o olhar atento de Meg. Os olhos dela praticamente brilhavam enquanto encarava as migalhas. Meg pulou do ombro de Ash e bicou a comida com entusiasmo por um segundo. Então ela de repente se irritou e voltou seus olhos furiosos para a bruxa. No segundo seguinte, Meg já estava na cabeça de Ash, bicando-a furiosamente, como se estivesse profundamente ofendida por ser tratada como um pássaro comum. Um momento depois, a pomba pulou e começou a emitir uma luz azul brilhante. Ainda no ar, Meg lentamente se transformou em uma garotinha. Agora de volta à forma humana, a nova bruxa cumprimentou Ash e rapidamente acrescentou que estava muito feliz por finalmente tê-la encontrado. Então, sem perder mais tempo, explicou que mesmo com a pulseira de rastreamento, localizá-la tinha sido difícil. Felizmente, Shadow, sim, este é outro Shadow, diferente do nosso amado assassino de Outro-Manha, tinha informado que Ash estava indo para a Vila da Fronteira recrutar algumas novas bruxas. Meg estava animada para conhecer as bruxas dali pessoalmente depois de uma viagem tão longa. Ash, no entanto, admitiu que as coisas estavam indo mal. As bruxas locais confiavam mais em Roland do que nela. Nenhuma delas queria ir embora. Meg achou isso surpreendente. Aparentemente, os dois irmãos Wimbledon tinham o hábito de demonstrar uma gentileza em comum com as bruxas. Mas não havia nada de errado nisso. Então Ash contou a ela sobre o duelo que estava por vir. A pior parte era que, mesmo se ela vencesse, Roland tinha dito que não obrigaria nenhuma bruxa a ir embora. Mas ela não tinha intenção de voltar para Tilly de mãos vazias. Ela queria ajudar a princesa a ficar mais forte. Depois de ouvir isso, Meg decidiu ficar com Ash até que elas deixassem Vila da Fronteira. Então ela relatou algo importante. No caminho até ali, ela tinha visto uma carruagem com bandeiras da igreja carregando cerca de 10 pessoas. Ash imediatamente deduziu que elas estavam indo para a Vila da Fronteira por causa dos rumores que Roland tinha espalhado. Na cabeça dela, a campanha publicitária tola dele praticamente tinha estendido um tapete vermelho para a igreja. Mas, estranhamente, Ash não parecia totalmente alarmada. Se a igreja realmente aparecesse e Roland não conseguisse lidar com elas, isso só fortaleceria ainda mais seu argumento para levar as bruxas para os fiordes. Ela acreditava que a cidade inteira estava prestes a aprender exatamente o quão imprudente e errado Roland tinha sido. Em outro lugar, Lightning voava pelo céu com um humor muito melhor do que antes. Isso acontecia em grande parte porque Roland tinha dado a ela óculos que protegiam seus olhos durante voos em alta velocidade. Quando Roland deu os óculos a Lightning, comentou que ela estava parecendo cada vez mais com Ezreal. Claro, ela não sabia quem era esse Ezreal. E nosso príncipe não se deu ao trabalho de explicar que costumava jogar League of Legends em sua vida anterior. Ainda assim, Lightning estava feliz com seu novo presente. Mas justo quando estava se divertindo imensamente, ela avistou um pássaro gigante e fofinho no céu. Naquele exato momento, seus pensamentos se afastaram da aerodinâmica e foram direto para o jantar. Ela estava cansada de comer as mesmas refeições simples todos os dias. A visão de um pássaro assado aparentemente foi suficiente para ativar totalmente seu modo predador. Ela disparou pelo ar atrás de Meg sem hesitar. Meg a percebeu tarde demais. Aterrorizada, bateu as asas desesperadamente para fugir. Embora Lightning tenha ficado surpresa com a inteligência do pássaro, fugir dela era tão realista quanto fugir de um raio só com boas intenções. Lightning a alcançou em segundos e a derrubou do céu. A queda fez as duas rolarem até o chão e irem direto contra uma parede. Mas Lightning amorteceu a queda e protegeu o pássaro com o próprio corpo. Meg entrou em pânico e tentou se soltar justamente quando Lightning puxou uma faca. Naquele ponto,
Meg decidiu que a sutileza tinha fracassado oficialmente. Em puro terror, começou a se transformar. Imediatamente, ela voltou à forma humana, chorando e tremendo pelo fato de que quase tinha virado a refeição da noite de alguém. Lightning olhou para ela em completa confusão, como se seu pássaro perfeitamente bom de alguma forma tivesse dado defeito e virado uma criança. Ela estava mais preocupada com para onde seu pássaro tinha ido do que com uma garota aparecendo do nada na frente dela. Meg, enquanto isso, parecia pronta para morrer só de dano emocional. Ela estava pedindo desculpas a Tilly por não conseguir voltar para casa. Porque alguém quase a comeu no caminho de volta. Tentando processar o que estava vendo, Lightning perguntou se a garota chorando também era uma bruxa. Meg parou de soluçar só o tempo suficiente para fazer bico e admitir que sim, era. E é aqui que termina o episódio de hoje. Justo quando Roland começou a descobrir mais sobre o passado de Lightning, novas bruxas começaram a chegar à Vila da Fronteira. Ash desafiou tudo que ele estava construindo. Enquanto isso, Roland fechou um novo acordo com uma comerciante da Cidade do Rei. E agora, com Meg exposta, Lightning completamente confusa e o perigo se reunindo de todos os lados, o próximo episódio está prestes a ficar ainda mais caótico. Se você gostou do episódio, não se esqueça de deixar o like. Isso realmente ajuda muito o canal e mostra para nós que vocês querem mais episódios deste manhã. Obrigado mais uma vez a todos pelo apoio. Nos vemos no próximo episódio.